Cenália não espera. Ele chuta a porta da sala de arquivos com a força de quem viu a cidade de Brotóvia ser ameaçada. O vulto de jaleco branco dá um salto, derrubando uma pilha de HDS externos. Quando a luz do corredor atinge o rosto do invasor, a surpresa é geral. Não é um dos experientes legistas, mas sim Bruno Neves, o estagiário de tecnologia que trabalhava sob a supervisão do Dr. Felipe Bronson. O flagrante no arquivo. Bruno está com as mãos trêmulas sobre um terminal de acesso físico, tentando forçar a destruição dos servidores que contêm os logs da Operação Pôr do Sol. Cenália, mãos para cima, Bruno. O jogo acabou. O Matias já contou sobre o sedã preto no subsolo. Bruno, gaguejando detetive, o senhor não entende, eles iam me pagar o que o DPCF leva 10 anos para pagar em Bolsa Auxílio. O Sombra me prometeu uma vida nova em Porto Alegre. A análise de Soninha. Soninha Cenália entra na sala, caminhando calmamente entre os cabos e servidores. Ela observa o rapaz com uma mistura de pena e decepção. A juventude é impaciente, não é, Bruno? Você achou que, por conhecer os códigos do Felipe, poderia apagar suas pegadas digitais, diz ela, ajustando os óculos. Mas você esqueceu que o crime sempre deixa uma marca física. Esse jaleco que você pegou emprestado do Dr. Thomas Figueiredo, ele tem um sensor de presença que registrou sua entrada no laboratório às 23h05 de ontem. A prova técnica. O Dr. Felipe Bronson aparece na porta, com um rosto vermelho de indignação por ter sido traído por seu pupilo. Eu te ensinei tudo, Bruno. Até como mascarar IPS. Mas eu nunca te ensinei a ignorar o honeypot que eu instalei nos arquivos da prefeita, desabafa Felipe. No momento em que você tentou deletar aqueles arquivos, o sistema enviou um backup automático para o meu servidor privado e bloqueou sua saída. O destino de Bruno. Cenália algema o estagiário enquanto Christian Rivera sobe do subsolo com um envelope de dinheiro recuperado do guarda Matias. Cenália, levem-no. Ele vai ter muito tempo para pensar em tecnologia na penitenciária de Canoas. Juliano Pires, o repórter, observa tudo do corredor, anotando cada detalhe para a manchete de amanhã. Traição no coração do DPCF, o estagiário e a sombra. O corredor do DPCF se torna um túnel de silêncio absoluto enquanto os guardas conduzem Bruno Neves, algemado e de cabeça baixa, em direção à carceragem. O som metálico das correntes ecoa nas paredes de mármore frio. No meio do caminho, o grupo para. À frente deles, apoiado em sua bengala e com um curativo sobre o supercílio, está o inspetor-chefe Pierre Villanova. O confronto de olhares. Villanova não diz uma palavra de imediato. Ele apenas encara o jovem estagiário com um olhar que mistura a severidade de um juiz e a decepção de um mentor. Bruno tenta sustentar o olhar por um segundo, mas logo desvia, encarando as próprias botas sujas de lama do subsolo. Villanova, voz rouca e pausada. Eu assinei a sua recomendação para a bolsa de estudos, Bruno. Eu disse ao Dr. Felipe que você tinha um futuro brilhante aqui dentro. Bruno, soluçando. Inspetor, eu precisei, o dinheiro. Villanova. Você não precisou de dinheiro. Você teve sede de atalhos. Enquanto você vendia minha localização e a segurança de Brotóvia, a minha Matilde estava em casa preparando um jantar para o marido que talvez nunca voltasse. Você não traiu apenas o departamento, você traiu a confiança que mantém esta cidade de pé. O peso da lei. Villanova faz um sinal para que os guardas prossigam. Ao passar por Bruno, o inspetor completa. Espero que os algoritmos que você tanto ama o ajudem a calcular o tempo que você passará na sombra. Pois aqui no DPCF, nós trabalhamos sob a luz. Cenália observa a cena do fundo do corredor, ao lado de Soninha. Ela coloca a mão no ombro do filho e comenta baixinho. O Pierre é um homem forte, mas essa ferida vai demorar mais para cicatrizar do que os chutes que ele levou no cativeiro. O fim da tempestade. Com a saída de Bruno, o ambiente parece finalmente despressurizar. A prefeita Marlene Ferraz sai de seu gabinete e acena para Villanova, indicando que a coletiva surtiu efeito e a cidade está calma.
Dr. Felipe Bronson começa a formatar os computadores do laboratório, garantindo que nenhum backdoor deixado pelo estagiário permaneça no sistema. Christian Rivera e Dr. Wagner Trindade guardam o armamento tático. Matilde aproxima-se de Vila Nova, abraçando-o de lado, pronta para finalmente levá-lo para casa. O destino do guarda Matias é um dos mais melancólicos deste caso, pois ilustra como o medo e a ganância podem corromper um homem que, até então, era considerado um dos bons. Após a prisão de Bruno Neves, o destino de Matias foi selado nas sombras do subsolo do DPCF. O veredito jurídico e profissional. Expulsão imediata. Por ordem direta da prefeita Marlene Ferraz, Matias foi exonerado do cargo de guarda municipal por justa causa. Ele perdeu todos os direitos e a farda que, segundo o inspetor Villanova, ele não era digno de vestir. Prisão preventiva. Ele foi autuado por conivência no crime de sequestro e cárcere privado, além de corrupção passiva. O envelope de dinheiro recuperado por Christian serviu como prova material incontestável. A delação. Para não mofar na mesma cela que o Sombra, Matias aceitou um acordo de colaboração. Ele entregou os detalhes de como o estagiário Bruno Neves o abordava nos corredores, servindo como a testemunha-chave para condenar a mente por trás da traição tecnológica. O julgamento moral. A punição mais dura, porém, não veio do juiz de Brotóvia, mas do próprio inspetor Villanova. No dia em que Matias seria transferido para a penitenciária, Villanova pediu 2 minutos a sós com ele na cela. Matias, chorando, eu achei que era só um susto. Inspetor, eu juro pela minha mãe. Villanova, não use o nome de uma mãe para justificar sua fraqueza, Matias. Você sabia que eu tinha uma família esperando. Você deu a minha rota para um lobo. A diferença entre um guarda e um criminoso é o juramento que se faz. O meu ainda vale. O seu, não vale nem o papel em que foi escrito. O toque final de Soninha. Até a doutora Soninha, sempre tão generosa com suas torradinhas, teve um veredito para ele. Quando Matias passava pelo saguão para ser levado pela viatura de transporte, ele olhou para ela, talvez esperando uma palavra de conforto. Soninha apenas apertou a mão de seu filho, Cenália, e desviou o olhar. Para ela, como analista psicocomportamental, a traição de confiança é o único crime que não aceita o tempero do perdão imediato. Relatório de encerramento, DPCF. Status de Matias, detido, aguardando julgamento em regime fechado. Observação forense. A doutora Luciana Ponciano coletou as digitais dele no radiocomunicador usado para vazar a rota de Vila Nova, fechando o laudo técnico do caso. O laudo psicofinal. O perfil do agressor, Wagner Sombra. Por doutora Lívia Napolitano. Diagnóstico: narcisismo maligno com fixação de deslocamento de culpa. O Sombra não agiu por lucro, mas por uma profunda necessidade de restauração do ego. Ao ser derrotado na Operação Pôr do Sol, 2016, sua mente fragmentou a realidade para não aceitar a própria incompetência. Villanova e Cenália tornaram-se avatares de sua ruína. A dinâmica do sequestro. Ao amarrar Villanova e ameaçar a água de Brotóvia, ele buscava uma plateia para sua suposta genialidade. O ponto de ruptura. Durante a negociação no reservatório, quando confrontei sua narrativa de injustiçado. Sua linguagem corporal mudou drasticamente, a rigidez dos ombros e o piscar de olhos acelerado denunciaram que o complexo de Deus estava ruindo. Ele queria controle, mas revelou-se um refém do próprio passado. A anatomia da traição. Guarda Matias e Bruno Neves. Por doutora Soninha Cenália. A traição dentro do DPCF seguiu duas vertentes psicológicas completamente distintas, a submissão por escassez e a arrogância da juventude. Guarda Matias. O Matias não tem a mente de um criminoso. Sua traição foi fruto de um esgotamento psicológico e financeiro. Quando o confrontei no saguão, o suor na testa e o tremor ao segurar o copo de café não eram de maldade, eram de vergonha. Ele evitou o olhar do detetive Cenália porque, no fundo, ainda respeitava a instituição. Vendeu a rota por desespero, o que o torna uma figura trágica, mas ainda assim culpada. Bruno Neves. Aqui o diagnóstico é mais perigoso: desapego empático e dissociação digital.
Bruno via o DPCF como um servidor de dados, não como vidas humanas. Para ele, vender o backdoor do sistema de segurança para o Sombra era quase como um jogo de estratégia. Não demonstrou remorso ao ser desmascarado no laboratório de Bronson. Sua única frustração foi ver que a tecnologia velha do DPCF superou seus códigos. O impacto no refém, Inspetor-Chefe Pierre Villanova. Análise conjunta. Villanova sobreviveu devido ao seu forte mecanismo de compartimentalização. Durante o cativeiro, ele utilizou a mesma técnica que usava em 2016, focar nos detalhes técnicos ao seu redor, o som da água, o gotejar da chuva, o eco dos passos, para não permitir que o medo do Sombra o dominasse. O pós-trauma, embora o resgate tenha sido um sucesso, a quebra de confiança interna, saber que foi vendido por colegas de departamento, causará um impacto prolongado. A imagem dele nos braços de Matilde na saída do DPCF mostra a transição do soldado de ferro de volta para o homem vulnerável. Ele precisará de afastamento temporário da linha de frente para reconstruir sua barreira de segurança psíquica. Conclusão: a mente humana em Brotov opera em extremos. Enquanto a tecnologia do laboratório resolve o crime físico, é a intuição, a lealdade e a leitura dos afetos que impedem o colapso da cidade. O Sombra tentou quebrar a espinha dorsal do DPCF através da desconfiança, mas acabou gerando o efeito oposto, a unificação definitiva da equipe. Fim do caso.